Iniciando então o nosso estudo de hoje, livro Voltei, de Irmão Jacó, Psicografia do Chico, capítulo 18, Ensinamento Inesperado. Nós iniciamos esse capítulo no nosso último encontro. Eu vou fazer aqui rapidamente a leitura da introdução do capítulo, depois nós vamos para o item intitulado Diálogo Surpreendente. Diz aqui para nós: pessoa alguma escapará aos imperativos do próprio melhoramento. A criatura ignorante poderá refugiar-se na intemperança dos sentidos físicos, acreditando ser a morte o fim de toda a luta, e o homem instruído folheará páginas preciosas, imaginando-se exonerado da obrigação de ser útil ao próximo no devotamento fraternal. Entretanto, para todos aqueles que se demoram longe da ação edificante e renovadora, a vida espiritual reabre as portas do esforço pessoal imprescindível. Os espíritos preguiçosos atrasarão sua marcha, detendo-se na revolta, na inércia ou na rebeldia, e serão aproveitados na obra regeneradora ou evolutiva, à maneira dos corrosivos que servem às tarefas de limpeza, utilizados por mãos hábeis. Todavia, os filhos do arrependimento e da boa vontade encontrarão 1000 meios de agir e servir no extenso campo do bem. Assembleias veneráveis de benfeitores congregar-se-ão nos altos cimos em favor de milhões de seres, mas espírito algum se sentará num trono que não edificou, nem brilhará com alheia lâmpada. Apelos e consolos no campo mais nobre não devem ser interpretados exclusivamente como simples reconforto da proteção afetiva, mas, acima de tudo, por valiosas ferramentas de serviço redentor. Este é um ensinamento que estou aprendendo à custa de muito esforço, e que os amigos esclarecidos da Terra possivelmente evitarão, valendo-se das oportunidades de elevação e aprimoramento que o mundo lhes oferece. Né, Luiz? Bom dia. Belcom, bom dia. Então aqui uma mensagem bastante pretensiosa de Irmão Jacó, né, acreditando que ele, sofrendo, né, todas as dificuldades e constrangimentos para começar a mudar o seu modo de pensar no mundo espiritual, a pretensão dele é exatamente imaginar que nós aqui do mundo físico teremos um caminho mais fácil, pelo fato de termos essas instruções recebidas por ele, né, e recebidas dele e também de outros amigos espirituais, né, mas porque nós ainda somos tão resistentes a essas mudanças, né, principalmente dentro do campo moral. Então nós lemos, sabemos que existe, agora viver essa realidade já é outra situação, né? Bom, nesse capítulo, intitulado então Ensinamento Inesperado, eles então começariam a realizar uma tarefa prática para aprenderem um pouco mais, né, sobre tudo aquilo que eles aprendiam na teoria. Aqui uma experimentação que eles queriam fazer foi apresentado então uma proposta de trabalho de Irmão Jacó. Ele já começava a ser incentivado para realizar trabalhos, né, para se tornar útil, como nós vemos na introdução desse capítulo. E aí então a sua proposta, junto com outro companheiro, era exatamente trabalhar junto a um encarnado que era alcoólatra, com quem ele lidava na época em que trabalhava aqui no Centro Espírita, e esse alcoólatra então era obsidiado por um espírito bastante endurecido. Então a proposta dele era atuar junto a esse obsessor para auxiliá-lo no seu desenvolvimento, né? E assim como também na própria proteção daquele encarnado. A recomendação que foi feita foi que ele deveria, que sim, né? A proposta foi aceita, sem ressalvas, mas que eles deveriam ter junto deles um irmão, né? Um espírito mais experiente que pudesse ajudá-los nesse trabalho, né? Isso porque lidar com o obsessor é algo que que exige um conhecimento específico, né? Então o irmão Ornelas foi então designado para acompanhá-los
lá no Rio de Janeiro. Eles estariam na cidade do Rio para trabalhar com esse obsessor, para trabalhar nesse caso, né? Bom dia, Arnaldo. Para trabalhar nesse caso. Chegando então, viu esse encarnado num bar, ali ingerindo bebidas alcoólicas e tudo mais, e esse obsessor próximo induzindo a essa prática, né? Então, de um copo atrás do outro, e cada vez mais o espírito então absorvia todos aqueles fluidos que eram emanados, né, dessa bebida através do próprio encarnado. Uma orientação que foi passada por irmão Ornelas é que Jacó ficasse então atento àquilo que viria como resultado desse, podemos colocar, confronto, bom dia, abraço, porque durante uma reunião mediúnica, os encarnados que trabalham nessas tarefas de lidar com os obsessores, no caso dos obsessão, quando nós temos ali então a presença desses espíritos através da incorporação, né, através dos médiuns que se encontram ali, o espírito obviamente vai ter um comportamento diferente, porque tudo aquilo que ele faz ou que ele diz acaba sendo filtrado pelo próprio médium. Então o médium bem instruído, bem educado na prática mediúnica, ele vai então conter o espírito, né, tirando ali as expressões agressivas, as expressões de baixo calão, que é muito comum acontecer nessas reuniões, o comportamento agressivo, né, se deixar, o espírito sai quebrando tudo e agride todas as pessoas. Então o médium contém o espírito naquele momento da sua manifestação. Porém, nesse trabalho que eles estavam realizando, seria espírito contra espírito. Não havia nada que pudesse impedir o espírito de manifestar suas ideias, né, fazer ali, trazer as suas expressões mais agressivas, enfim, tudo aquilo então que poderia causar, né, um grande espanto e um grande constrangimento também para Jacó. Então ele foi orientado que ficasse atento a essa situação, e de imediato, quando eles então se aproximaram desse espírito, ele já mostrou ali, né, o que estava fazendo e o que ele desejava, trazendo ali uma expressão demoníaca, né, como ele coloca aqui, uma máscara demoníaca que provocaria espanto, né, em muitos de nós encarnados, se nos deparássemos com uma entidade como essa nessas condições. E aí então de imediato o irmão Jacó sentiu, né, o efeito dessa presença, dessa imagem que ele se deparou, porque embora na teoria fosse fácil ele imaginar que isso poderia acontecer, quando aconteceu ele rapidamente sentiu o impacto dessa manifestação. Então exatamente foi colocado para nós, né, aqui o irmão Ornelas colocou para ele como recomendação: vejo-lhe a inexperiência, não tema, centralize a vontade e reaja com todas as energias de que dispõe. Prepare-se para ouvir e falar com serenidade. Suas condições psíquicas virão à superfície do rosto e do verbo. Não se deixe abater. Ajudá-lo-ei. A advertência calou-me consoladoramente no íntimo, embora na realidade não conseguisse sofrear o receio em face da agressividade do perseguidor, que se unia a mim com expressões provocadoras. Aqui então vem o diálogo surpreendente, que é o item desse capítulo 18 que nós vamos estudar agora. Descreve para nós aqui então, irmão Jacó: diante do temível algoz e sob a zona de influência sem o concurso de um médium, que se verificava nas doutrinações de outro tempo, tive o impulso de adiar a experiência. Não seria melhor que eu me fortalecesse mais? Ornelas, entretanto, com um olhar severo, impediu-me o recuo e, pousando a destra sobre minha fronte, aconselhou-me a prosseguir, prometendo inspirar-me nas observações convenientes. Mantive-me seguro e fixei destemerosamente o obsessor. Percebendo-me a decisão, o infeliz recolheu os punhos cerrados com o que me afrontava, colérico. Entre mentes, a colaboração magnética de Ornelas me alimentava, causando-me grande reconforto.
Foi assim meu primeiro diálogo após a morte com um espírito desviado do bem. Meu irmão, disse-lhe emocionado, não se resolve a libertar nosso amigo doente já de si mesmo tão miserável? E você, mesmo depois de morto, desiste de me apoquentar? Revidou o espírito raivoso. Sim, não desisto porque quero ser seu amigo e desejo trazer-lhe o espírito para a luz. Mas não lhe vejo luz alguma. Como quer você me dar o que não tem? A alegação chocou-me, e por pouco não fugia ao entendimento. Contudo, a mão vigorosa de Ornelas me amparava e respondi: trabalharei sinceramente no bem até que a vontade do Senhor me ilumine a alma. O perverso interlocutor riu-se desrespeitoso e prosseguiu: por que insiste? Não adiantará nada. Fora da caridade não há salvação, retruquei confiante. Não julga ser nosso dever auxiliar o companheiro de mente enfermiça, ainda ligado ao corpo terrestre? Não lhe conhece a família respeitável e sofredora? Ora, Jacó, falou-me contundente, você se refere à caridade com tanta segurança? Como não? Que será de nós sem a prática do bem? Ao que me consta, exclamou sarcasticamente, você na terra dava grande preferência ao dinheiro, estimava profundamente a própria fortuna. Nas minhas reações de homem velho, quis dizer-lhe que era mais justo o próprio dinheiro que os bens alheios. Todavia, a expressão fisionômica de Ornelas me susteve a frase e de autodefesa, e ao invés de proferi-la, acentuei com serenidade. Recebi as vantagens materiais hauridas do esforço digno, tal como o mordomo que detém consigo, transitoriamente, as dádivas do Senhor. O que o Todo-Poderoso me confiou já restituí, de consciência feliz, aos seus sábios desígnios. O verdugo fez um esgar de ódio e voltou a comentar. Não lhe reconheço autoridade para conselhos. Você foi sempre um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muita vez acabava de apontar-nos o bom caminho para seguir estrada contrária. Agora quer ser apóstolo. Marcou um gesto ridículo a fim de torturar-me e continuou. Frequentemente, após deixar os aparelhos mediúnicos, através dos quais trocávamos ideias, eu lhe seguia os passos, discreto, e notava que você não agia de conformidade com os próprios ensinos. Semelhantes frases ditas a queima-roupa desconcertavam-me. Ruborizei-me envergonhado. Todavia Ornelas garantiu-me a firmeza de ânimo. Sim, concordei, reconheço as minhas fraquezas. Entretanto, sincero é o meu desejo de renovação e melhoria. Não nos santificamos de uma vez, e se todos os pecadores se negarem ao trabalho do bem, sob a alegação de se sentirem maus e ingratos, como poderíamos aguardar a vida melhor para o mundo? Se os espíritos comprometidos com a lei não se resolverem a colaborar no resgate dos próprios débitos, por se reconhecerem endividados, jamais atingiremos a necessária liquidação das contas humanas. Compreendo que não sou um padrão vivo dos conhecimentos evangélicos, confiados à minha alma pela compaixão divina. No entanto, creia que não repousarei enquanto não afinar minhas atividades com os ideais redentores que abracei. O interlocutor não se alegrou com a argumentação. A lealdade de minhas declarações esfriava-lhe a cólera. Escutou amuado, e assim que o intervalo surgiu espontâneo, considerou menos irônico. Seu caso, então, será o do médico que deverá restaurar primeiramente a si mesmo. Não nego semelhante necessidade, acrescentei sincero. Tudo farei pelo meu próprio restabelecimento espiritual. No serviço bem sentido e aplicado, encontramos a corrigenda de nossos erros e a redenção do passado, por mais deplorável e delituoso. Acredite que o doente menos egoísta providenciará remédio e recurso para si e para os outros. Persistindo em sua atividade, você prejudicará a si mesmo.
O desditoso, em crise de desespero, lembrou-me acremente certas falhas da experiência humana em voz alta. Mas, auxiliado por Ornelas, eu ia encontrando meios de responder sem irritação construtivamente. Terminado o longo e desagradável diálogo em que me vi inesperadamente envolvido, aplicamos passes de socorro ao irmão encarnado que se mantinha em aflitivas condições de enfermidade e embriaguez. Após enorme relutância, o terrível perseguidor consentiu em que eu orasse, colocando-lhe a cabeça entre minhas mãos. Supliquei ao Senhor fervorosamente que nos amparasse, a ele e a mim, para que ambos pudessem melhorar o coração e subir no conhecimento e na prática do bem. Fim da minha primeira observação pessoal de serviço, o obsessor fitou-me de maneira diferente. Pareceu-me não tanto agressivo. Revelava-se disposto a me entender a disposição fraterna. Porque eu esperasse maior soerguimento, habituado ao imediatismo da luta terrestre, Ornella despertou-me exclamando: não aguarde um reajustamento apressado. Se a semente exige tempo, com o frio e o calor, a chuva e o sol, para germinar e produzir, por que motivo reclamar a realização de espiritualidade superior, de minuto para outro no ser eterno? Plantemos e trabalhemos. Os resultados da boa iniciativa pertencem a Deus. Sobra-nos, meu caro, o prazer de servir. Tornaremos a questão na primeira oportunidade. Admirado com a paciência do companheiro, seguiu sem hesitar. Então aqui esse diálogo inesperado. Bom dia, Silmar. Então aqui traz para nós esse contato, né, com esses espíritos, com esse espírito, ainda nessa condição de endurecimento, né, do seu caráter, da sua personalidade. E são muitos os relatos, né, que nós encontramos, né, bom dia, Adão, os relatos que nós encontramos na literatura espírita falando dessas situações, né, de obsessores. Inclusive Kardec já trouxe para nós relatos interessantes na Revista Espírita, né, e temos outros tantos aqui na literatura, nos romances que chegam para nós. Então, o trabalho mais complicado desse diálogo, dessa tentativa de demover esses espíritos, dessa intenção de prejudicar os encarnados, é exatamente esse contato inicial dos recém-desencarnados sem estarem preparados moralmente para isso. Porque, embora estejamos movidos pela vontade de ajudar e também com a intenção realmente de crescer moralmente, nós ainda temos um histórico bastante falho na aplicação dessas virtudes, desses valores que nós aprendemos na teoria durante a nossa permanência aqui no mundo físico. Então são muitos os relatos também de confrontos de espíritos que atacam o caráter daquele que se coloca na condição de um esclarecedor, de um orientador, doutrinador, e acaba exatamente atingindo na parte mais frágil da nossa personalidade, que é o nosso caráter, que é o nosso orgulho. Então fazer uma crítica, apontar uma falha, isso para nós ele ainda é quase que destrutivo. E isso teria acontecido também com o irmão Jacó se ele não tivesse o apoio de irmão Ornelas, que era, né, um espírito experiente nessa situação, sabendo exatamente que os espíritos fazem isso. Nós somos assim. Se durante, né, os nossos conflitos aqui, nos nossos relacionamentos, para atacar o outro, a gente aponta aquilo que ele tem de pior no seu caráter e na sua personalidade, lembrando dos fatos, né, você lembra o que você fez aquela vez, porque você é assim, você é do outro jeito, e nós rapidamente respondemos na mesma altura, e fica naquela troca de agressões verbais, até chegar naquelas situações mais desesperadoras, na própria agressão física. Então, quer dizer, esse embate que nós travamos aqui no mundo físico não é diferente daqueles que acontecem no plano espiritual. Então a diferença que se tem, e nós vimos aqui nessa colocação de irmão Jacó, é exatamente, né, reconhecer as próprias falhas,
mas demonstrar com sinceridade a vontade de fazer diferente. Porque se aqui no mundo físico nós ficamos com a nossa mente obscurecida por todas as influências e situações que nos envolvem, que nos cercam, no plano espiritual nós temos ali uma visão mais lúcida. Então é exatamente ali, sabemos da nossa imperfeição, mas também reconhecemos a nossa disposição e mostramos isso com sinceridade. O Arnaldo colocou para nós, né, Leon Denis comenta que nossos erros, apesar de nosso novo aprendizado, se deve ao atavismo no erro. O aprendizado de hoje é a construção de novas condutas no futuro, né? Joana de Ângeles, ela traz uma mensagem para nós importante, que ela fala exatamente, né, que os erros que nós cometemos, eles são aquele entulho que compõe o alicerce ou aqueles primeiros degraus que nós construímos para a nossa ascensão. E não adianta a gente querer simplesmente apagar o nosso histórico, porque aquilo que nós somos hoje e a proposta que nós temos de crescer cada vez mais, elas dependem desses degraus inferiores. Eles dependem, né, tudo isso depende do aprendizado que nós tivemos diante dos erros que nós praticamos. Já que, diante dessa pedagogia divina, nós aprendemos exatamente através da prática. Então nós erramos, temos ali uma consequência que é dolorosa, nós acertamos uma consequência positiva, e isso vai moldando a nossa personalidade, o nosso caráter. Se nós pudéssemos voltar no tempo e apagar tudo aquilo que nós vivemos de errado, a princípio nós deixaríamos de ser quem nós somos, porque nós não passaríamos pelos caminhos que nós passamos. E segundo, porque nós erraríamos tudo de novo, porque só não erra aquele que sabe que é errado. E na nossa imaturidade nós acabamos então cometendo esses erros, né, pela nossa impulsividade, pela nossa experiência, e são essas respostas negativas que criam em nós, né, aquilo que eu gosto de chamar de anticorpos morais. Então criamos esse anticorpo, nós começamos a aprender a nos defender contra as nossas próprias fraquezas, né? Então, viver essas experiências inferiores faz parte do nosso aprendizado. Né? O Arnaldo lembrou também, né, ouvimos muito, né, fala uma coisa e faz outra. Nesse sentido, estamos plantando para colher e colhendo o que plantamos, né? Faz parte do aprendizado natural, né? Aline, bom dia. Faz parte desse aprendizado natural. Então, assim, né, o que o Dr. Bezerra de Menezes recomenda é que a experiência, né, ele trouxe para nós essa mensagem numa das palestras de Divaldo Franco, num congresso que foi realizado lá em Paris, em 2004. Eu lembro claramente dessa palestra porque eu assisti ao vivo aqui pelo Pautal, que foi muito marcante, né, aquele momento. E ele dizia assim para nós que a experiência que nós adquirimos, ela é conquistada através das tentativas de erros e acertos. Então, muito mais importante do que errar e acertar é a nossa determinação em aprender com o resultado dessas experiências. Então, nós que temos essa lucidez, a partir daquilo que a doutrina espírita nos traz, né, em termos de esclarecimento sobre a nossa realidade espiritual, em termos de importância, né, que nós temos nesse momento da nossa existência, com todas as lições que vão chegando para nós para determinar exatamente essa nossa felicidade futura, a nossa aplicação, a nossa determinação em tentar não errar. E eu falo tentar porque será inevitável que nós tropecemos nos erros, né? Porque isso faz parte da nossa vida, a gente não tem ainda, né, força moral suficiente para conter esses nossos impulsos inferiores, mas é a perseverança que vai nos fortalecendo cada vez mais. Então, eu errei hoje, sei que está errado, vou tentar não errar de novo. Posso errar 10 vezes, posso errar 50 vezes, mas eu vou continuar tentando não errar, até chegar um momento em que nós teremos ali uma maturidade, uma força moral para evitar que aquele mesmo comportamento, né, acabe se manifestando de novo. Diz aqui para nós então o próximo item. Depois do diálogo surpreendente, vem para nós aqui apontamento salutar.
Quando o colega que nos seguia atendeu a tarefa que se reservara, Ornelas percebeu a tristeza que me acometera de súbito. Efetivamente, graves reflexões acudiam-me ao pensamento. Afinal, quem doutrinara no caso? Seria eu o portador de socorro ao espírito infeliz, ou fora o espírito sofredor quem me beneficiara com a verdade? Sóbrio véu de preocupações descera sobre mim. Ou melhor, sombrio véu de preocupações descera sobre mim. Como prosseguir? Não ignorava que um grupo de cooperadores decidido e fiel me esperava ao concurso. O companheiro mais experiente, compreendendo quanto se passava dentro de mim, aproximou-se enquanto regressávamos ao domicílio, em plena noite, e falou com cativante inflexão de bondade. Jacó, em toda parte seremos defrontados pela própria consciência. Se louvamos nossos amigos pelo incentivo e pelo júbilo que nos proporcionam, agradeçamos aos nossos adversários gratuitos a ousadia com que nos demonstram as nossas necessidades. Os que nos amam destacam-nos as qualidades excelentes do serviço já feito, na individualidade imperecível, e aqueles que nos desestimam indicam com franqueza rude as imperfeições que ainda conservamos conosco. Os afeiçoados e simpatizantes silenciam a respeito das sombras que nos rodeiam, mas os contendores e desafetos as desvendam. Os contendores e os desafetos as desvendam em nosso proveito quando encontramos suficiente serenidade para buscar os interesses do Senhor e não os nossos. Na sua capacidade de tolerar as observações amargas resiste a base da própria iluminação. O progresso é obra de muito esforço. O irmão perturbado beneficiou-se extensamente com o seu concurso valioso e gradativamente fixará nele mesmo a esmola recebida. Porém, não é razoável que você venha a perder sua parte. Guarde o ensinamento, medite-o e conserve-lhe o valor. É provável que você agora se sinta afrontado e ferido. Todavia, os dias correrão sobre os dias e concluirá, mais tarde, que não lhe falo sem razão sólida. Bom dia, Regina. O conselho refrigerou minha alma dilacerada. Pela primeira vez, compreendi que, assim como chega um momento em que os juízes do mundo são julgados pelas obras que realizaram, surge também o minuto em que os doutrinadores da terra são doutrinados pelos serviços que deixaram de fazer. Então aqui uma lição extremamente profunda para todos nós. E como foi colocado, os inimigos são aqueles que apontam em nós os defeitos de uma forma direta e muitas vezes bastante cruel. Mas será exatamente através desse aprendizado, dessa humildade que nós precisamos desenvolver, que vamos então assimilar esses apontamentos como sendo, na verdade, revelações que nós precisamos trabalhar, e não como agressões. Nós tratamos com agressões porque exatamente o nosso orgulho ferido assim reage. Didima lembrou, a humildade e o enfrentamento das nossas próprias mazelas e a luz para nossos espíritos. Então, lidarmos com isso é realmente muito difícil. Alguém que aponta para você uma imperfeição, ela acaba sendo muito mais agressiva do que tudo aquilo que nós fazemos de positivo. É possível reparar esse tipo de comportamento quando, nos momentos em que nós temos aí as nossas relações sociais, em especial, por exemplo, num ambiente em que nós somos expostos o tempo todo e não nos damos conta disso, que é o caso, por exemplo, de redes sociais. Imaginemos, por exemplo, o Facebook, alguém que tem, por exemplo, 1000 contatos, e ele faz uma postagem, e ele recebe ali elogios de 100 pessoas.
mas uma pessoa faz uma crítica. Ele não consegue parar de pensar naquela única crítica que ele recebeu e ele acaba desmerecendo todos os 100 comentários positivos que ele recebeu daquela postagem. Assim acontece na nossa vida também. De tudo aquilo que nós fazemos, né, de positivo no nosso trabalho, dentro do nosso ambiente familiar, das nossas relações sociais, o trabalho que nós fazemos de caridade, a frequência que nós temos, né, nos ambientes salutares das nossas escolas religiosas e tudo mais. E aí então, quando você faz uma coisa errada, alguém te aponta e fala, você não presta. Tudo aquilo que você viveu de positivo simplesmente desmorona, porque o nosso orgulho fixa exatamente naquele apontamento negativo. Se nós soubermos exatamente lidar com isso, perceber que esse apontamento pode ter sido cruel, mas ele é uma realidade, nós vamos então trabalhar para que essa realidade se transforme, né, e traga para nós um resultado positivo. Se eu cometi aquele erro, eu trabalho a partir de agora para não errar mais, porque aquilo já me foi apontado. Então não receber aquilo como uma crítica destrutiva através de uma agressão, mas um apontamento que vai se tornar construtivo e positivo se eu souber lidar com ele. A Sandra colocou, meu irmão sabe todos os meus pontos fracos, né? Se vier briga, joga na lista, né? Acontece isso mesmo, né? Então, na verdade, o que a gente tem que lembrar, Sandra, que muitas vezes aquele que aponta o erro do outro é aquele que se encontra numa condição mais perturbadora. E se hoje ele não reconhece as próprias fraquezas, é porque sua consciência ainda não despertou, mas ela vai despertar. E quando despertar, virá então aquela avalanche, né, de lembranças de todas as atitudes cruéis que nós tivemos, né, que essas pessoas tiveram. Então, tudo no seu tempo. Muitas vezes aquilo que ele aponta é uma realidade. E a gente tem que saber lidar com a nossa realidade. Então tem que digerir isso, né, com muito equilíbrio, com muita serenidade, e lembrar sempre, né, que o nosso trabalho constante de aperfeiçoamento, ele é uma realidade para nós. Nós estamos trabalhando nisso. Então, muito bem, continuando aqui para nós, no item número, agora é o capítulo 19, a surpresa sublime. Mudando de capítulo, vamos aqui na nossa introdução então. Sim, o detalhe, Tic-Teco, é que nós temos uma memória, né, muito seletiva. A gente guarda, né, somente as nossas virtudes e a gente quer esquecer as nossas imperfeições. Mas o tribunal da nossa consciência vai anotando tudo. E no momento certo vai chamar a nossa atenção. O Braz lembrou, né, cada um em estágio de evolução. Nós estamos ainda nessa fase de aperfeiçoamento e temos, sem dúvida nenhuma, muitas fraquezas. Mas se não temos força suficiente para lidar com as nossas imperfeições, nós temos que ter pelo menos a determinação de tentar resistir, tentar fazer melhor apesar dos erros, né? A surpresa sublime. Aprender será sempre valioso trabalho para o coração. Logo após minha vinda, observando que o combate pela extensão do bem se desdobra em todas as direções, acreditei na possibilidade de prosseguir no mesmo diapasão de atividade intensiva a que me consagra na Terra. A luz interior revelada por vários amigos, sem a mínima réstia de claridade me assinalasse a presença, constituía a primeira evidência a sugerir a modificação de minha atitude mental. De que me valeria o demasiado movimento sem probabilidades de realização benéfica? Ali, o serviço pauta-se em linhas diferentes. Dentro do novo plano, a garantia do êxito permanece exclusivamente no indivíduo. Tal como o veículo precisa de combustível para se locomover, necessitava eu do fator qualidade para a nova luta em que ingressara. Semelhante impressão jazia mal esboçada em mim, quando o encontro com o infeliz perseguidor m'apôs violentamente. Dele ouvira referências amargas que me dilaceraram o ser. Entretanto, reconheci trabalho proveitoso nas reprimendas recebidas, que julguei precioso serviço continuar registrando as impressões das almas perturbadas a meu respeito.
Não seria esse o recurso de realizações vindouras? Depois da morte, o julgamento, por mais desagradável, é uma bênção. Pouco a pouco entendi que era necessário ouvir com humildade, a fim de agir com proveito. O contato direto com o obsessor, vulgar, aclarara minha consciência. Salientara a ele as sombras que ainda me envolviam e que os abnegados amigos da primeira hora velavam, movidos de piedade evangélica. É imprescindível evitar a precipitação e meditar antes de atacar novas obras. Então aqui é aquele momento de ele começar a processar tudo aquilo que ele vivenciou. Bom dia, Zé. Processar tudo aquilo que ele vivenciou para começar a fazer realmente esse trabalho diferenciado. E é interessante a gente perceber que durante esse processo de transformação que o irmão Jacó vem vivendo, no início ele se via como um espírito obscurecido, que ele não tinha ali a sua própria luz, né, irradiando, né, pelas virtudes que se desenvolviam, ou que deveriam se desenvolver dentro dele, mas ele via nos amigos que estavam próximos esse desenvolvimento já alcançado, mas certamente ainda há muito para se alcançar, mas até aquele ponto já conseguiram alcançar. Então nós vimos assim que ele não via a sua própria luz, exatamente porque ele se encontrava tão envolvido com a visão que ele tinha sobre si mesmo, aquela visão de um homem importante, de um homem sábio, de um homem caridoso, quer dizer, todos os adjetivos positivos que ele mesmo tinha criado. E aqui então nós percebemos que é necessário primeiro ele se afundar, né, nesse poço de orgulho, para depois então ele se elevar. Então ele começa, primeiro chegou se achando importante. Vocês se lembram do comportamento dele? Ele queria falar com os diretores da colônia, ele queria então falar com os amigos com o mesmo nível de evolução, de sabedoria, de valores, e aí então ele foi se decepcionando, ele foi baixando cada vez mais, né, dentro desse padrão que ele mesmo tinha estabelecido, até chegar nessa realidade em que ele se defrontou com esse obsessor. Antes disso ele já tinha tido ali encontros com espíritos que ele mesmo, né, tentava ajudar durante a sua encarnação, e os espíritos diziam para ele, né, como foi, né, cadê a sua luz, Jacó? Que você era um homem que fazia, que falava e tudo mais. Então, não é exatamente isso, Tic-Teco. Ele teve que passar por esse processo de descontaminação moral para poder chegar nessa realidade. Quer dizer, quando nós chegamos com essa visão, né, porque nós espíritas principalmente, e na verdade todos, né, falamos nós espíritas porque é o tema que nos interessa, né, mas quando nós vemos assim que muitos encarnados chegam no plano espiritual com aquela ideia de que não, eu era religioso porque eu sabia tudo, porque eu era importante, porque a gente chega com o nosso ego inflado. E exatamente isso, né, Brazo? Com o tempo vem aquela agulhinha e dá aquela estourada, né, no balão do nosso ego, e ele então vai murchando de novo. Se nós chegamos com toda essa humildade, e a gente viu muito isso no trabalho do Chico, ele também tinha a sua vaidade, tinha o seu orgulho, mas nós lembramos, né, na relação, na biografia dele, naquela relação que ele tinha com Emmanuel estava o tempo todo mostrando para ele quem realmente ele era, em termos de ego, em termos de personalidade, não em termos de bom trabalhador, porque ele nunca foi criticado por aquilo que ele fazia. Apenas quando ele tentava manifestar algum tipo de vaidade, algum tipo de orgulho, Emmanuel então chamava atenção. Quando ele falava assim, não, porque eu vou fazer, aí Emmanuel falava assim, um verme faz melhor do que você. Exatamente para que ele deixasse de pensar no próprio eu e pensasse na missão que ele tinha que cumprir, não na importância que ele tinha diante da missão, porque aquilo que ele não fizesse, outro faria. Mas ele faria a si mesmo se colocando nessa condição. Então nós vimos na biografia do Chico um exemplo muito grande, um exemplo muito importante desse processo, de você sempre colocar os pés no chão e se reconhecer pela sua pequenez diante de toda a grandeza que existe no universo, de toda a grandeza que existe diante de Deus.
Para nós pode parecer muita coisa, né? Mas nós nos achamos tão importantes como se nós fôssemos o centro do mundo. E aí quando chega no plano espiritual, a primeira coisa que vem é: conhece-te a ti mesmo. Exatamente, Brás. Olha para você, vê quem realmente você é, não quem você pensa que é. E esse é um trabalho contínuo que nós temos que fazer na nossa vida, exatamente para manter a nossa cabeça serena, para mostrar que esse pouco que nós fazemos, ele é tão pouco, que nós vamos nos decepcionar. Que nós achamos, né, naquele grande cofre, a gente acha que coloca notas e mais notas. Na verdade, a gente coloca uma moedinha por vez, achando que essa moedinha vale muito. Esse muito, sem dúvida nenhuma, esse pouco que nós colocamos, sem dúvida nenhuma, é muito para nós. Mas não é tão grande assim como nós imaginamos, né? A Angelina lembrou aqui, nosso desafio hoje é conviver com os diferentes, porque somos diferentes. Somos diferentes no modo de pensar, no modo de ser, no grau de evolução. Né? Em cima de Didima lembrou também, Joana nos diz para analisar e enfrentar a nossa sombra. Só assim podemos nos clarear. A ideia inicial, né, Didima, é nós desenvolvermos esse autoconhecimento. Primeiro nós temos que saber que sombras são essas que existem dentro de nós. E para reconhecermos essas sombras, há a necessidade de uma humildade muito grande. Porque a gente sempre vai ter uma justificativa. Basta lembrar, como eu falei para vocês agora há pouco, como é fácil nós nos defendermos diante de um conflito que nós temos com outras pessoas. Alguém chega e fala assim, mas você é isso, e a gente justifica dizendo que não e ataca o outro de volta. Então a gente fica nessa briga de egos, sem reconhecer que muitas vezes, independente da forma como esse apontamento chega até nós, que muitas vezes é uma forma bastante agressiva, é uma verdade, não deixa de ser verdade. E assimilarmos essa verdade é a necessidade que nós temos. Brás lembrou também, tem dia que pergunto a mim mesmo quantas vezes fui usado na tarefa nobre da espiritualidade sendo tão imperfeito, né? Será que seria por falta de um melhor? Como foi colocado no texto, né, Brás? Não importa qual é o nosso grau de evolução, sempre vai ter um serviço para nós fazermos. Não importa se você vai dentro de um grande empreendimento, se você vai administrar o empreendimento pela capacidade que você tem, ou você vai limpar o chão para que os outros possam fazer o bom trabalho. Nós somos usados, né, e como foi colocado aqui também, lá naquele item, na introdução desse capítulo anterior, até mesmo aqueles espíritos mais endurecidos, mais agressivos, vão ser utilizados como aquele corrosivo num serviço de limpeza, utilizado por outras mãos que são mais hábeis. Quer dizer, tudo tem proveito. Não é assim que a gente vê no nosso mundo, até o lixo é reciclado e pode ser bem utilizado. Então, se nós nos colocarmos nessa condição, né, de lixo, né, seremos reciclados. Se nós formos matéria-prima, né, com uma matéria-prima preciosa, seremos utilizados da mesma forma. Nada fica sem proveito. E Didima lembrou também, né, por isso precisamos persistir para irmos colocando uma moedinha de cada vez e para aumentar cada vez mais o valor dessa moeda, né, Didima? Vamos lá, seguindo em frente aqui então. Reajustamento. Então o que nós vimos aqui inicialmente foi essa decepção, esse choque que Jacó teve com a própria realidade, né? E talvez aqui a gente pode perceber que de todo o livro que nós vimos aqui até agora, esse contato com esse obsessor talvez seja o ponto culminante, o momento mais importante em que ele despertou. E que se ele não tinha, né, retomando aquele raciocínio inicial, se ele não tinha a capacidade de fazer irradiar de si mesmo a sua luz, esse momento em que ele foi chacoalhado pelo contato com esse espírito e percebendo exatamente a sua condição real, ali começa então a surgir o seu próprio brilho. Exatamente, né, como o Tico Teco lembrou, quando ele passou por essa desintoxicação, é quando ele chega e fala assim, bom, agora é o momento de começar a fazer brilhar. Porque é como se fosse aquela lâmpada, já chegamos a usar numa outra oportunidade essa analogia, é aquela lâmpada que nós colocamos dentro de um pote de lama e nós tiramos e acendemos. A luz não aparece porque a lama encobre. E aí então ele foi passando, né, por cada situação e atirando um pedacinho daquela lama seca. E aí começa então a surgir aqueles pequenos fachos de luz. E talvez o ponto culminante foi exatamente esse momento, em que ele acordou e falou assim, esse sou eu. Mas agora eu quero fazer diferente.
Reajustamento é o item que nós vamos estudar agora. Desejando preparar-me convenientemente a fim de servir, passei a visitar sozinho ou acompanhado de outros colegas as mais diversas associações de espíritos endurecidos e sofredores. Irmão Andrade, Marta e outros amigos que me prestavam contínua assistência, atentando agora para as minhas necessidades de reajustamento, deixaram-me sob o exclusivo cuidado da escola de iluminação, que passei a frequentar carinhosamente. Cada lição era nova página de sabedoria reveladora, concitando-me ao desejável aprimoramento. Procurava, pois, nas demonstrações práticas, despertar minhas energias superiores com a juvenil atenção do universitário dedicado aos livros, interessado em organizar conscienciosamente o próprio futuro. Era preciso buscar humildade no autoconhecimento através das acusações merecidas ou imerecidas. Não me faltaria coragem para fazê-lo. Sempre que os intervalos naturais dos estudos e tarefas do Instituto Iluminativo me favoreciam, dirigia-me incontente para as zonas de espíritos transviados, exercitando a minha capacidade de suportação. Pode parecer aqui algo meio masoquista. Ele vai exatamente em contato com esses espíritos para poder ali criar aquela casca grossa, de reconhecer sua fraqueza e começar a fazer esse trabalho de autoiluminação. Então foi a escolha dele. E o que nós percebemos aqui, nessa trajetória de Irmão Jacó, até perceber como esse orgulho o machucou, e vem machucando, porque ele começou então a reconhecer as imperfeições, nós podemos lembrar como foi a vida de Camilo Castelo Branco no Memórias de um Suicida. Porque todos aqueles suicidas, ele em especial, cometeu o suicídio exatamente por causa do orgulho ferido. Ele era aquele homem soberbo, lembrando que em encarnação anterior ele tinha sido, uma autoridade dentro da igreja, cometendo aquelas atrocidades que nós vimos, E aí então na nova encarnação, era um homem inteligente, era um escritor, uma autoridade literária em Portugal, mas vivia na miséria e ficou cego. Ele não suportou nem uma coisa nem outra, cometeu o suicídio. E aí então no plano espiritual, passando por esse processo de reajustamento que demorou muito tempo, nós podemos imaginar o coração dele, vivenciando com esse orgulho, imaginar aquele coração despedaçado, como aquilo o machucou. Porque o suicídio nada mais é do que, na esmagadora maioria das vezes, saindo daquela condição patológica, ele é uma consequência de um orgulho muito ferido. A pessoa não suporta aquela decepção, aquela frustração. E aí então no mundo espiritual, ela não apenas vai ter que lidar com o orgulho ferido, mas também com as consequências do suicídio. Então, fazendo uma comparação, se Jacó sofria na condição em que ele se encontrava, imaginemos então como foi a vida de Camilo Castelo Branco, e logo logo veremos também André Luiz, que também vivenciou esse mesmo orgulho ferido, saindo daquela arrogância social que ele tinha para se colocar numa condição de humildade. Então é bacana, que foi assim meio que imprevisto, não planejado, que nós pegamos 3 espíritos diferentes contando suas histórias, e histórias bem diferentes pelo nível evolutivo de cada um. Continua, ele diz assim: da boca de inúmeros infelizes e ignorantes, ouvi longas recordações ouvi longas recordações. Criticavam-me acerbadamente, discutiam-me propósitos e intenções. Antigas faltas de épocas recuadas que eu supunha esquecidas eram trazidas à tona nos remoques verbais. Erros da mocidade, omissões da idade madura, gestos eventuais de aspereza, pequenas promessas não cumpridas, problemas de sentimentos não liquidados, tudo, enfim, era resolvido pelos inimigos do bem, dos quais me aproximei
nas melhores disposições de entendimento fraterno. Consoante as lições novas, armazenava semelhante material, com o cuidado do homem prevenido, que guarda lanternas adequadas para as horas escuras. Em muitas ocasiões afastei-me do campo de luta, em lágrimas, considerando as alegações que me eram atiradas no rosto. Mas que fazer? Esse, sem dúvida, era o melhor caminho para identificar os próprios defeitos e extirpá-los. Há companheiros que se não resignam a esse gênero de esforço. No entanto, para ganhar tempo, observei desde o primeiro instante que nesse processo de esclarecimento é possível abreviar a própria renovação para o bem e limitar grandes lutas. Então aqui nós vimos que foi uma estratégia que ele mesmo criou, vendo que, se deparando com inimigos do passado ou com espíritos, né, que o consideravam arrogante, vaidoso, né, com tantas imperfeições, nessa aproximação é que ele encontrou o impulso para que ele pudesse crescer. Mas o que ele coloca aqui é que muitos companheiros, né, que ele conhecia não se colocavam nessa condição. Não viam ali uma oportunidade, porque aquilo incomodava tanto que eles não se interessavam em ter diante de si, né, a revelação do próprio passado ou a revelação da própria história. Brás lembrou aqui também, né, às vezes fui usado em socorro de pessoas obsidiadas, que eu estava sozinho, mas minha proteção era enorme. O bairro em que fui morar na década de 70 tinha 10 pessoas obsidiadas, né? Trabalho duro, trabalho pesado, né, Brás? Lidar com obsessores não é fácil. Diz aqui para nós: vivendo as lições. Por mais de 200 dias, olha só o tempo passando, né? Consagrava-me à teoria de iluminação na escola e à prática intensiva dos ensinamentos junto aos irmãos desventurados, quando certa noite, de volta ao lar espiritual, sozinho, fui assaltado por furioso grupo de clérigos desencarnados, aos quais evidenciavam, nas palavras e nos gestos, profunda ignorância e lastimável insensatez. Ao que me pareceu, vinham intencionalmente em meu encalço, tentando infundir-me desequilíbrio e terror. Embuçados em capuzes de trevas, contei-os um a um. Eram 16 figuras de aspecto sinistro. Acercaram-se de mim, violentos e sarcásticos. Rememoravam os ataques que, por vezes, impensadamente, desfechara eu sobre os padres. Cobriam-me de insultos e ameaçavam-me sem compaixão. Relembrei a antipatia que indevidamente lhes dedicara à classe respeitável e, satisfeito, reconheci-me transformado, diferente. Aqueles punhos errados, ou punhos cerrados e erguidos contra mim, não me intimidavam e nem me sugeriam reação. Achava-me tranquilo, não obstante surpreso. Aqui é algo que nós vamos encontrar com frequência. Nesses conflitos de egos que nós ainda nos envolvemos aqui no mundo físico, nós acabamos encontrando naqueles que professam uma fé diferente inimigos, não declarados, mas inimigos ocultos, né, porque nós os vemos como inimigos. Então nós temos ali pessoas que seguem suas religiões, representantes de outras religiões, e muitas vezes, lamentavelmente, nós ouvimos nas tribunas, nos microfones, ataques, né? Nós fazemos ataques a esses irmãos, sem reconhecer aquilo que eles fazem de positivo, mas apenas apontando os equívocos que eles acabam realizando. Ou seja, nós nos colocamos nessa condição, no alto de nossa arrogância, de imaginar, não, porque eu sou espírita, mas aqueles outros daquela religião, eles são isso, são aquilo. E aí então exatamente o que o irmão Jacó percebeu aqui. Mas pelo fato dele já estar nesse processo de reequilíbrio mais fortalecido, ele reconheceu exatamente, né, os seus erros e rapidamente processou essa informação já para o seu próprio crescimento. A Dídima lembrou aqui, né, a prova aparece para a gente avaliar, né, em que nos transformamos. Exatamente ali é nos depararmos com cada situação, com cada uma dessas provocações, né? Diz aqui para nós:
Trouxe, contudo, à memória as lições evangélicas de que me achava em pleno curso e, isolando a mente da gritaria infernal, pus-me em meditação. Não nos aconselhara o Senhor a orar pelos que nos perseguem? Não exemplificara a permuta do bem pelo mal? Não nos pedia Ele ajudar os inimigos e amparar os que nos caluniam e odeiam? Além disso, não seriam aquelas almas dignas de ajuda e piedade? Possivelmente, várias circunstâncias haviam conspirado na existência terrestre contra seus ideais de melhor sorte. Se a providência divina não me oferecesse recursos de mais amplo conhecimento da vida, se fosse obrigado, no princípio da luta humana, a demorar-me nas fórmulas de fanatismo religioso, teria alcançado suficiente energia para libertar-me? E se o padre houvera sido eu, como toleraria as disciplinas? Teria bastante coragem para arrostar os obstáculos impostos pelas vaidades da posição decorrentes dos compromissos eclesiásticos? Solucionaria sem perturbações os problemas do partidarismo dogmático? Afinal, por que se achavam na desventura de ignorarem o Cristo da bondade e do entendimento, ou eu, que já compreendia de algum modo a necessidade de trabalhar, lutar e sofrer pela redenção própria? Tocado por sincero desejo de auxiliá-los, entreguei-me à prece, não como de outras vezes em que emitia palavras de louvor e súplica com bases menos profundas de sentimento. Intentava com toda a alma ser útil àquela falange de entidades inconscientes. Em verdade, não possuía algo de bom em mim mesmo. Entretanto, Jesus permanece rico de bondade e ternura em todos os dias da vida. Atender-nos-ia o apelo, viria em socorro de nossas necessidades. Decorridos alguns minutos, observei que, ao me contemplarem em oração, os circunstantes se afastaram um tanto, embora continuassem a crivar-me de doestos e zombarias. Quando me detive na rogativa ao divino amigo, reportando-me as aflições que aquelas almas infelizes naturalmente deveriam experimentar ao longo do caminho regenerador, e refletindo quanto às angústias de que se veem acometidas, impressionante silêncio se fez em torno. Nunca talvez como naqueles momentos me senti tão fortemente interessado por alguém, qual se estivesse disputando auxílio para irmãos ou filhas de meu próprio ser. Quando descerrei as pálpebras úmidas pelo pranto de emotividade a que a prece me conduzira, notei que os adversários se afastavam cabisbaixos e vencidos. Procurei invocar-lhes o regresso a fim de conversarmos fraternalmente, mas a voz jazia sepultada na garganta. Sobrevivera o imprevisto. Tomado de assombro, verifiquei que branda luz de um roxo carregado brilhava em torno de mim. Ó Senhor, como pintar a comoção da alma livre aos companheiros que ainda se encontram jungidos às limitações da carne. Então aqui ele mesmo ficou surpreso com as irradiações da própria luz. O seu próprio crescimento acabou se manifestando sem que ele menos esperasse. Novo despertar. Surpreendido com semelhante luminosidade, senti-me chumbado ao solo. Quem a estaria irradiando ao meu lado? Cerrei os olhos novamente para agradecer a presença do benfeitor, que por certo ali se encontrava junto de mim. No entanto, apesar de recolher-me à intimidade do próprio eu, via ainda os raios a se renovarem no meu íntimo. Intrigado, refugiei-me de novo na prece, em silêncio, quando em meio da massa luminescente lobriguei o vulto de alguém que procurava evidenciar-se. Era Bittencourt Sampaio, a estimular meu coração para o bem. Não se revelava tão nítido quanto na noite inovidável de nosso encontro no santuário, mas não tive qualquer dificuldade de para reconhecê-lo. Jacó, disse ele depois de algumas palavras de encorajamento e saudação, não te admires da claridade que te rodeia.
ela pertence a ti mesmo. Nasce de tuas energias internas, orientadas agora para a bondade suprema. A concentração de amor verdadeiro produz bendita claridade na alma. A luz é substância divina gerada nas fontes superiores do Espírito Eterno. Feliz de ti, que compreendeste sem tibieza a necessidade de alijar os próprios caprichos para que a vontade do Senhor te favorecesse o santuário da consciência. A mente que atira para fora de si o obscuro e pesado material dos interesses menos dignos prepara-se valorosamente para o celeste sinal da irradiação espontânea. As preocupações indesejáveis passaram. Principiaste a renunciar com sinceridade ao homem velho, e a criatura nova em Cristo vai se formando em teu coração. Bendita seja a tua esperança. Não te esqueças de que o amor dá sempre, principalmente de si mesmo, de suas próprias forças e alegrias. Por agora, os raios de tua boa vontade brilharão nas horas culminantes da fé, pela concentração de poderes espirituais na prece. Todavia, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento no Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade irradiante, segundo os ditames da própria alma. Ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos sem lágrimas tempestuosas, e a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Ora, vigia, movimenta-te no esforço digno e seja feliz, meu amigo. A tua luz crescerá com a dilatação de teu devotamento ao bem infinito. Que expressões terrenas poderiam dizer da sublime surpresa que me ofuscava o espírito? Não conseguiria responder. Esse contato de Jacó com Bittencourt Sampaio fala exatamente assim do tempo que cada espírito vai então se desenvolvendo. Aqui Bittencourt falava para ele exatamente que esse momento de irradiação aconteceria principalmente naqueles momentos mais intensos de concentração. Mas com o passar do tempo, essa irradiação se tornaria algo natural, que faria parte da sua vida, né, no seu cotidiano. Assim acontece conosco. Né? Quando eu falo para vocês assim, sobre a prece, nós já fizemos um estudo sobre esse tema, que nós temos aquele momento especial de concentração, e a gente lembra que as nossas preces se tornam muito mais fervorosas nos momentos de dor. Isso é algo natural para nós ainda. É aquele momento em que nós caímos de joelhos, fazendo uma súplica, e muitas vezes com o rosto, né, banhado de lágrimas, e aí, então nós fazemos aquela prece sincera, aquela prece profunda. Quando nós estamos bem, as nossas preces saem meio que mecânicas, automáticas, superficiais. Claro que isso genericamente. Então, nós temos os nossos momentos de elevação quando nós nos concentramos com sinceridade e com profundidade. Mas, através do exercício da prece, não da prece falada, da prece ritualística, cerimonial, mas num estado de prece. Eu gosto de usar essa expressão, porque o estado de prece significa aquele momento em que nós estamos em conexão plena com Deus o tempo todo, em que nós olhamos para as pessoas com amor, nós vemos as situações que nós estamos vivendo com amor, nós realizamos o nosso trabalho com amor, nós emitimos a nossa opinião com respeito e com amor.
nós estamos dirigindo o nosso carro, nós dirigimos com amor. O que significa dirigir com amor? Dirigir com respeito a si mesmo, com respeito ao próximo, com respeito ao ambiente onde nós estamos. Você anda nos corredores de um shopping center com amor, irradiando amor, porque você respeita as pessoas, você respeita o modo como elas se vestem, as ideias que elas exprimem, as opiniões que elas expressam, a simplicidade com que elas se apresentam, os interesses de cada uma, compreendendo que cada uma tem a sua própria visão do mundo em que elas estão encarnadas. Então, na verdade, dentro do centro espírita, quando nós ouvimos uma palestra, muitas vezes nós estamos ouvindo uma palestra com falta de amor, porque nós estamos ouvindo o palestrante dentro de nós, né, criticando o seu modo de falar, o seu modo de se expressar, o seu modo de ser, criticando a sua personalidade, porque a gente sabe que fora dali ele tem um comportamento. Então, a gente assistindo a palestra, né, com aquele bico pendurado, já de mau humor, irradiando assim aquela energia densa, aquela energia sombria, sentado diante de um palestrante. Muitas vezes num ambiente religioso qualquer, você está, por exemplo, o que acontece com muita frequência, né? Você está num casamento convidado por amigos, e aí então você está na cerimônia ali, na missa, e um olhando para a cara do outro, vendo como é que ele está vestido, porque depois vem a festa, né? Para comer aquele salgadinho, aquela coisa toda. Aí você olha para o cabelo de um, para a roupa do outro, aquela coisa toda, dentro de um ambiente que nós consideramos sagrados, testemunhando a união de duas pessoas que nós amamos, e ainda assim nós estamos irradiando aquilo que existe de pior em nós. Então, estarmos num estado de prece é algo muito difícil de mantermos essa constância na elevação do nosso pensamento. Mas essa conduta, essa postura, só vai ser possível se nós a exercitarmos o tempo todo. Quando nós assistimos a um telejornal e começam a aparecer ali crimes, violência, corrupção, conflitos, aquela coisa toda, nós começamos a alimentar as nossas antipatias, as nossas críticas, e rapidamente nós anulamos esse estado de prece. Né? Quem sabe dá certo, né, Brás? Então, estarmos em contato com essa energia divina, né, Angelina, é sempre algo que vai nos fazer bem e naturalmente vai nos impulsionar ao bem. Mas para isso nós precisamos de um exercício constante. Não pensemos em rapidamente começarmos a irradiar luzes em torno de nós. Mas o pouco que nós fizermos, você se lembra que eu falei para vocês no estudo que nós fizemos sobre o pensamento? Eu coloquei aquela questão, né? E se o nosso pensamento tivesse cheiro? Qual seria exatamente o odor que nós irradiaríamos em torno de nós pela qualidade dos nossos pensamentos? Poderia ser aquele pensamento com aquele cheiro de flores, né? aquele perfume de flores, como poderia ser aquele pensamento com cheiro de esgoto. Então nós podemos até não conseguir irradiar, né? ou emitir, exalar aquele perfume das flores, mas o fato de nós conseguirmos anular aquele cheiro fétido que nós ainda exalamos dos nossos pensamentos, já é algo significativo. Que seja orquídea. Eu pensei daquela outra vez, né, Angelina? Eu falei assim, podia ser aquele cheiro de bolo de chocolate, aquele cheiro de pãozinho fresco, aquele cheiro de pão de queijo. Olha que cheiro delicioso. Cada um tem ali seu cheiro de preferência, né? Outros gostam de perfume de flores, aquele cheiro de pompom, né, que coloca ali nos bebês. Mas infelizmente o modo como nós pensamos, se nós pudéssemos sentir o cheiro de um ambiente onde tem pessoas que estão ali em conflito com suas próprias ideias, em conflitos de sentimentos, nós ficaremos sufocados. É algo muito difícil. Meditação é técnica, né, Brasil? Eu também tenho uma dificuldade imensa de me concentrar. Eu começo a meditar, quando eu percebo eu já viajei. Mas é um exercício constante que nós fazemos, né? A meditação, a concentração, e é por isso que nós temos que lembrar sempre, né? Se nós temos dificuldade para mantermos a nossa concentração, pelo fato de nós sermos muito agitados, aproveitemos essa agitação para trabalharmos o tempo todo.
Então mantenhamos a nossa mente ocupada, já que ela não pode ficar vazia, que ela fique então ocupada sempre com coisas positivas. Músicas positivas, atividades positivas, ambientes positivos, companhias positivas, tarefas positivas, programas positivos, sempre para manter a nossa mente num nível o mais alto que nós pudermos o tempo todo. Porque assim é como diz o ditado, né? A mente vazia é a oficina do diabo, né? E até quando nós esvaziamos numa concentração, a gente acaba tendo dificuldade. E vocês sabem que muitas vezes é algo que é fácil de nós percebermos, quando nós começamos a ocupar a nossa mente com ideias negativas demais, nós começamos a nos intoxicar com as nossas próprias ideias, surgem situações na nossa vida, situações problemáticas para chamar a nossa atenção. E aí nós ficamos então presos nas angústias, nas dores, nas preocupações para resolver os problemas, e nós não pensamos inutilmente naquilo que nós estávamos cultivando. Então é assim, é como se tivesse um alarme, né? O nosso mentor espiritual observando o nosso comportamento, pensando assim: a vida dele está muito calma, ou dela está muito calma, e eles estão começando a pensar bobagens demais. Vamos ocupar a mente deles. Aí surge um probleminha e nós ficamos um tempo todo concentrado para resolver aquela questão. Aí quando resolve, nós voltamos àquela nossa harmonia e nós mesmos nos afundamos nos nossos pensamentos. Assim surgem doenças, surgem problemas, que são tarefas para manter a nossa mente ocupada, por incrível que pareça. O Brás lembrou da coleção do Kevin Crane, né, que é muito legal, sempre muito bacana, né? Acabar de passar para nós aqui as mensagens que nós utilizamos aqui nas nossas reflexões, a gente volta a utilizar aquelas melodias, né, Brás? Muito legais. Vamos aqui então, só para finalizarmos. Aliás, já finalizamos, né? Tem mais um aqui ainda. Deixa eu ver. Tá. O último item agora para finalizarmos esse capítulo. Vamos lá. Sábio aviso. Doce e indefinível emoção fazia-me vergar sob o peso de lágrimas de reconhecimento e júbilo. Reparando que o mensageiro se conservava em silêncio ao meu lado, esperando que me pronunciasse, recordei o ensinamento evangélico e repeti as sagradas palavras: faça-se no escravo a vontade do Senhor. E porque vibrasse no desejo de relacionar minhas experiências novas para os companheiros de retaguarda, supliquei lealmente: Bittencourt, meu amigo, no plano da carne, nossos irmãos, em maioria, guardam errado conceito de elevação e salvação. Muitos se acreditam de crença religiosa e outros supõem que basta o dever de assistência caridosa e mecânica ao próximo necessitado e sofredor para que subam inconscientemente aos mundos felizes. Poucos se previnem quanto à exigência de aprimorarem a si mesmos, a fim de irradiarem somente o amor que o Mestre nos legou. Ser-me-á permitido dar-lhes notícias da esfera nova? Talvez minha humilde experiência pessoal aproveite a alguns deles para que se decidam a praticar o Evangelho e a servi-lo acima de si mesmos, com esquecimento da vaidade e do orgulho, do egoísmo e da discórdia que muitas vezes nos requeimam o coração. Sim, Jacó, concordou atencioso, será autorizado a fazê-lo. Entretanto, contém os impulsos que te sugerem a iniciativa. Evita as referências pessoais em teu correio fraterno. Em muitas circunstâncias, a citação de um simples nome provoca enormes perturbações mentais em torno da criatura a quem nos referimos. Não tentes impor convicções a espírito algum, ainda mesmo em se tratando dos mais profundamente amados. Conta o teu caso tranquilamente aos que te puderem ouvir, longe da curiosidade enfermiça que nunca se anima ao trabalho sério, sem esqueceres a função do tempo na sementeira da fé. Aprende a esperar no serviço edificante
impessoalizando as boas obras. Guarda-te dos maus desejos de tudo dizer indiscriminadamente, a um só minuto. Há a ocasião de plantar e cultivar, colher e selecionar. A verdade é como a luz, que, não convenientemente dosada, pode cegar os olhos ao invés de iluminá-los. Transmite, pois, as tuas notícias prudentemente, sem a presunção de seres aproveitados e aceito no imediatismo da luta humana. E acalma-te sem demora, convencido de que toda criatura, tanto quanto aconteceu conosco, deixará um dia o patrimônio da carne, com tudo que lhe diz respeito no campo da ilusão educativa ou na sombra devastadora. Ajuda a planta a desenvolver-se e florir, mas não lhe violente o germe, a fim de que o fruto apareça no momento preciso. Em seguida, Bittencourt despediu-se com palavras reconfortantes e amigas, deixando-me na consoladora certeza de que me seria possível esclarecer os irmãos de luta e de ideal quanto às surpresas que me haviam aguardado além da morte. Que alegria maior poderia facilitar meu coração de lutador? Então aqui encerramos esse capítulo 19 e depois vem aqui o último capítulo, capítulo 20, Retorno à Terra, que será o tema do nosso próximo encontro, para a conclusão aqui desse nosso estudo. Então, nesses 3 últimos capítulos vem então aquela parte moral significativa, porque até então nós acompanhávamos as aventuras de Irmão Jacó. Não sei, Brás, eu não me lembro do final, estou lendo com vocês aqui, né? Não vou trazer o spoiler para não estragar aqui o final do livro, né? Mas eu não me lembro. Mas aqui, né, o retorno à Terra, vamos ver se esse retorno vai ser como trabalhador ou como encarnado, né? Veremos, mas ele está há pouco tempo lá, né? Não sei se ele teria uma reencarnação imediata. Talvez vai ter teria alguma preparação antes, né? Mas vamos aguardar para a gente poder ver, né? Então, pessoal, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, voltamos a nos encontrar na próxima semana. Valeu então, tchau, tchau.